excepcionais no gramado, só 2. Se eu quiser botar um terceiro, eu não posso, não importa. E ela limita... O rádio Motobras 7 faixas é um aparelho do passado? Você tem ou já teve um rádio da Motobras com essas características? É verdade que o visual retrô remete a um aparelho nostálgico, mas essa é a proposta da Motobras. Esse é o RMPS MP71AC. Vale a pena ter um rádio da Motobras a um preço superior a R$200? O modelo anterior da Motobras que apresentei, o Dunga 7, gerou uma grande quantidade de comentários, tanto positivos quanto negativos. Vou contar uma coisa para vocês. Esse rádio me surpreendeu em diversos aspectos, mas em quais aspectos? Positivos ou negativos? É isso que você vai descobrir. Olha como está o rádio aqui, ó. Tá a posição dele aqui. Tá tudo molhado aqui, fica meio difícil. E tá cheio de borrachudo aqui, rapaziada. Pessoal, vou sair daqui todo picado de borrachudo. Vamos lá. Meu nome é Fábio Gagliardi e esse é o DX FM Rádio. E eu sou um apaixonado por gadgets e tecnologias que facilitam o nosso dia a dia. No meu canal trago dicas focadas nestes pequenos rádios portáteis, desde rádios Xing Ling até marcas conhecidas dos brasileiros, como a Motobras. E ao contrário do que muita gente pensa, sim, rádios são vendidos aos milhares todos os anos, no Brasil e no mundo. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem sempre o link da loja onde você pode comprar os modelos que eu apresento. E para você que assiste esse canal da Índia, da Rússia, da França, da Colômbia e de diversos países do mundo, conheça mais um modelo de rádio de uma marca muito amada pelos brasileiros. Vamos ao unboxing do Motobras 7 faixas, modelo MPSWY, é por aí. Rádio Motobras 7 faixas, modelo RMPS MP71AC. Pilha e luz, esse que veio na cor laranja. Esse rádio eu consegui numa promoção muito boa. Comprei ele no Mercado Livre e valeu a pena pelo preço que eu paguei nele. E aqui nós temos as informações, o FM de 87 a 108, o FM estendido de 76 a 87, aqui ele está até 90 MHz. Até 90 MHz, se eu não me engano, é a frequência do Japão, de 76 a 90, tem alguns outros países também. Ondas médias, 62 metros, 49 metros, 31 metros e 25 metros. Informações técnicas deste aparelho. Ele é um rádio que usa 4 pilhas pequenas. E tem aí 500 miliwatts de potência de saída no alto-falante. E é um rádio DSP. Como tem que ser nos dias de hoje. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada por rádio analógico, mas o rádio analógico, se qualquer empresa for fabricar hoje, ela perde competitividade em relação ao preço. Então, muitas empresas hoje só utilizam o chip DSP exatamente pela questão do custo. Então aqui este rádio, ele veio na versão 30 anos, ele existe assim, como vocês estão vendo aqui na caixa, e tem a versão 30 anos, que está gravado no rádio 30 anos, que é exatamente este aparelho aqui. O cabinho para ligar na tomada, rede de assistência técnica da Motobras, na parte frontal aqui, ó, nós temos a inscrição 30 anos, então se você é colecionador e ainda não tem este rádio, aproveita enquanto ele existe com essa inscrição aqui, ó. Sintonia bem leve, macia.
Aqui nós temos o FM, FM1 e FM2, que é estendido, ondas médias, 62, 49, 31 e 25 metros. Aqui você altera todas as bandas do rádio. A entrada para energia elétrica pode funcionar tanto em 127 volts ou 230, e aqui é a chave que troca para energia elétrica. Então, antes de ligar o rádio, sempre preste atenção se está em 110 ou 220 volts, para você não queimar o rádio aí, caso esteja em 120 e a sua região seja 220 volts. Aí está ele. Modelo clássico, né, nostálgico, que é como a Motobras fabrica seus rádios. Vamos ligá-lo, vamos ver como ele se sai na parte das pilhas. Aqui nós temos a revisão, número de série e o compartimento das pilhas que a gente precisa falar, que é o ponto fraco do rádio. Essa caixinha aqui para colocar as pilhas. Imagina se você utiliza isso com muita frequência, né? Esse fiozinho aqui não aguenta. Então tem que ter cuidado na hora de fazer a colocação das pilhas, ou então compre um bom ferro de solda aí para preparar a manutenção desse compartimento. Prontinho, vamos ligar o rádio? Mas aqui dentro não, né? O importante é lá fora. A antena tem 5 estágios e ela tem um tamanho total de, vamos medir aqui, 65 centímetros. Então, uma antena com tamanho bem interessante. Ponto negativo aqui é que não é 360 graus. Então, um ponto fraco aí no rádio portátil da Motobras. Então, para você que tem o XH-Data, para você entender mais ou menos o tamanho dele em relação ao XH-Data, ó, esse aqui é o XH-Data e esse aqui é o Motobras. Chegou a hora da gente fazer o teste do peso. Bom, esse é um peso com as pilhas, né? Tem 4 pilhas dentro e deu 564,7 gramas. Isso é um pouco mais de meio quilo. Então, fazendo uma comparação aqui com o XH-Data, tem mais de 200 gramas em relação ao XH-Data. Bom, esse sinal aí que vocês ouviram é o som da rádio Band FM de Joinville, 150 quilômetros, está dentro do alcance dos melhores rádios portáteis. A gente tem que levar em consideração a região que você está. Tem gente que vai dizer, mas eu consigo pegar rádio num 200 km, 300 km. Calma, gente, cada região tem as suas características. Eu estou no meio de montanhas, tem bloqueios. Então, quando eu recebo um sinal a 150 km, com o clima hoje que não está legal para propagação de FM, está excelente. Olha, a recepção dele no FM está excelente. Vamos escutar outras emissoras. E o horário a CBN que vai prestar esse depoimento. Então, WhatsApp da Mix no 11 98180 1000. Você conta a sua história e já tá ao vivo na live, hein? Boa, já. Então,
Apoiar o atual campeão em busca do título. Hora chegar. Não se... Em nome de Jesus, a minha oração é para que Deus te dê alguém, para você chamar pessoas para poder ouvirem a rádio. Olha, excelente, recebendo muito bem os sinais no raio de 50 km, sem problema nenhum. Muito bom mesmo. né? Ah, pastor, mas hoje eu vou porque eu talha espírito. Sofrerás, hein? Legal, legal. E aí, tinha uma argentina do lado falando assim, me gostaria de ir à isla... Gente, olha, recepção maravilhosa no FM, é uma ótima sensibilidade. Já percebi que ele não tem muita seletividade, tá? Mas ele não é um rádio para DX, então vamos colocar cada rádio dentro do seu padrão. Então, excelente, mas excelente mesmo a recepção dele. Agora eu vou tentar sintonizar aqui a Rádio União FM de Blumenau, que é uma rádio que geralmente ela pega aqui nos melhores rádios, e vamos ver se ele consegue receber com qualidade o sinal dessa emissora. Se ele receber o sinal com qualidade, eu consigo até dizer, olha, esse rádio está entre os melhores do FM. União FM. Olha aí, Para você que acompanha a movimentação financeira... Tô em movimento IPS aqui, na ó. bolsa, Sinal limpo, cara. patrocínio sempre de Fiedler Em Automação movimento. Industrial. Há mais de 3 décadas vendendo soluções, com sede em Blumenau, na Itopava Seca e filiais em várias partes do país. O noticiário internacional... Perfeito. Foi um pouquinho difícil de sintonizar ela, porque ela está no meio da Band e da Novo Tempo de Florianópolis. E como não é um rádio que tem muita seletividade, tem que sintonizar bem vagaroso para poder chegar lá. Mas a recepção, a sensibilidade dele é excelente. Da 1h45 da tarde, 122.470 pontos. Porém, às 6 da tarde... Aprovadíssimo o rádio da Motobras, modelo RMPS MP71AC. Parabéns aí pela Motobras por essa qualidade de recepção no FM aqui, ó. Tá aprovado. Dá para fazer DX com esse rádio? Dá. Não é um rádio para DX, mas com a sensibilidade que ele tem e um pouco de paciência aí se você mora numa região muito poluída de emissoras, e sintonizar vagarosamente, aí você consegue receber sinais aí a grande distância com uma boa abertura a tropo. Tá aí o Gilmar Dalpozo, né? Defendendo inclusive o seu jogador, o Mário Sérgio, que é o melhor jogador da Chapecoense. O cara que faz gols. Que vira os jogos da Chape, né? Então, o Gilmar não, o seu jogador deixou em campo. Olha, eu acho que é o melhor sinal entre todos os rádios que eu testei aqui. Eu acho que só o que chegou nessa qualidade aqui foi o Codocem com o pré-amplificador. Mas eu não quero tirar nenhuma conclusão apressada, porque ainda tem muito teste para fazer. Mas eu gostei bastante da qualidade de som, muito boa. O som está limpo, isso quer dizer que o sinal está forte. Sábado do podcast, que vai falar sobre o Museu Oscar especiais para a Amazônia, a região Nordeste, possa superar as diferenças regionais que ainda prevalecem e que tanto custam no nosso país. Agenda. Repórter Bruno Lourenço. A comissão de abraço também para todos. Sem a perda de outros benefícios. Mala noticia para Iván René Franco faz quanto o jogador que quer sim vestir a camisa do Peixe, e o prazo para aceitar a sua liberação junto ao Al Hilal é de 2 semanas, mas há quem diga, na Vila, hoje mesmo recebi informações que o negócio pode sair até o final desta semana. A expectativa é grande, e aí eu... Cultura e reforma agrária e de assuntos sociais. O novo Código Eleitoral brasileiro pode ser expectativa do senador Marcelo Castro, do MDB. 7h35. Ricardo
Grupo Liel está apresentando a nossa festa aqui na Iguatemi. Aqui na Iguatemi tem Ricardo Liel e você nesta segunda-feira. Que segunda-feira gostosa, hein? Que segunda-feira mágica. De assuntos sociais. O novo Código Eleitoral. Então, para quem acha que não existe rádio AM mais no Brasil, vocês puderam notar aí que várias emissoras de rádio AM, são 7h30 da noite, ainda não anoiteceu totalmente aqui, então provavelmente mais tarde ainda mais sinais vão chegar nesse rádio, e ele está mais do que aprovado na qualidade de recepção do AM. Um rádio DSP com ótima sensibilidade. Agora é hora de testar ondas curtas. Já fiz uma pré-escuta aqui em 62 metros. Esse horário da tarde aqui no finalzinho da tarde não tem nenhum sinal chegando. Agora eu estou em 49 metros e vamos dar uma passada rápida aqui. Né, de como vai voltar o joelho, a questão física, muscular, que ele voltou da lesão do joelho, já teve uma lesão muscular, enfim. E a gente sabe que o Neymar não é aquele exímio atleta, né, de se cuidar 100%. Agora, talvez com esse foco na... 进食量增加的时候，要进食量增加的هذا أنا اللي صراحة ainda muito música boa, Bom, muitas emissoras chinesas aí também. Recebeu muito bem 49 metros. Agora nós vamos para os 31. Excelente. Olha, arrebentou aí nos 31 metros. Realmente alta qualidade de sinal. E vamos encerrar nos 25. Opa! Vamos encerrar nos 25. 25 metros. Correr aqui porque a chuva está chegando de novo. Face à une proto-armée, c'est-à-dire un ennemi qui dispose d'armement et de moyens proches de ceux du... 土里根部的土豆继续生长，而秧子 Unidade dada por Deus, pois o seu dia de festa continua a unir cristãos. É uma preparação longa da temporada. A temporada não é apenas a estreia da equipe principal, é uma temporada muito longa. E Bom, vou fugir daqui antes que a chuva detone com o rádio. Vamos embora. Às vezes aparecem alguns comentários nos vídeos que eu faço sobre rádio de pessoas que reclamam que muitos rádios não tem como ligar na tomada. Gente, não tem mais como usar rádio na tomada, principalmente no AM, é praticamente impossível. Vou fazer uma demonstração do que é um rádio ligado na tomada elétrica, na rede de 220 volts, e o rádio apenas na pilha. Agora ele está dentro de casa, na pilha, e vocês viram o som que ele dá lá fora, né? Aqui eu estou dentro de um ambiente cheio de interferência. E ele está recebendo. Está recebendo, dá para ouvir ainda. Mas agora eu vou ligar na tomada. Deixa eu posicionar melhor aqui. Olha só. Eu vou tirar. Esse é o motivo porque não dá para ligar na rede elétrica, usar rádio na rede elétrica em ondas médias. Agora ele está ligado 100% na rede elétrica.
Olha a diferença. Então hoje em dia, rádio tem que usar na pilha, na bateria não tem que fazer. Para outras frequências até, talvez em ondas curtas, dependendo do nível de sinal, consiga se ouvir alguma coisa. Vou esticar a antena aqui. Deixa eu passar aqui para 40, não, onde é que ele está aqui? 25 metros. Vou ligar. Aumentou o nível de ruído. Ó. Ondas curtas. Muitas emissoras chegando. Valeu, Luciano, um abraço. Um abraço, André. Até amanhã. Todo mundo da bola, agora com o Gol Nacional. Amanhã tem mais às 6. Escutando bem a Nacional aí, ó. Na tomada. Levanta a cobrança, o Lucas por ali, campo do ataque. Faz o trabalho ali com o Marcos. Recebe de volta, corta no passe. Volta mais alto, arremesso lateral. Então, do meio lateral, cobrado com o Chester. Marcos, tira de fundo. Fechou no passe, sem sair nem mais. Rolando no meio e o gol! Som limpo da Nacional, hein? A propagação está forte hoje, mas isso não tira o mérito da qualidade e recepção do Motobras. Esse modelo aqui, realmente, eu estou bem surpreso com a sensibilidade dele em todas as bandas, mesmo sendo um rádio DSP. O que dizer do Motobras 7 faixas? É um rádio que tem uma qualidade de sinal muito boa. Você pode notar que tanto em AM, ondas curtas, FM, a recepção foi satisfatória. A gente tem ali um probleminha na questão da falta de seletividade do rádio. Você está numa região onde tem muitas emissoras e o dial é poluído, pode ser que tenha um pouco de dificuldade para receber sinais mais fracos, porque o sinal mais forte ele acaba se espalhando um pouco ali no dial. Mas é uma característica do rádio. E até aí, tudo bem, porque não é um rádio para DX. Dá para fazer DX com esse rádio, para fazer rádio escuta? Dá sim, mas é um rádio que é para você ouvir no dia a dia. É um rádio que tem um som bem equilibrado entre os médios e agudos, não é aqueles rádios que possuem o som metalizado. A qualidade é boa, é um som bem agradável, não tem presença de grave. Mas é uma característica do rádio. Eu sempre vou falar que o som é ruim quando tem aquele desequilíbrio entre o médio e o agudo. Fica o som metalizado ou agudo demais. Aí eu vou dizer, olha, a qualidade de som não está legal. E esse alto-falante aí tá bom para as características do rádio. Em relação ao consumo de energia, ele tem 500 mW, usa 4 pilhas pequenas, praticamente a mesma configuração do Dunga 7. Então deve consumir sim bastante energia. Mas isso não tira a qualidade do aparelho, que eu vou testar depois com outras marcas e modelos para ver em que nível ele está. Eu gostei bastante, foi um dos 3 rádios que eu testei recentemente que conseguiu escutar o som da Rádio Eldorado de Criciúma, então um aparelho super aprovado. E tem pontos fracos, o compartimento das baterias não é legal, aquele compartimento ali já é uma reclamação geral dos usuários, é um sistema antigo onde as pilhas ficam num compartimento que não está integrado à caixa do rádio, então se você tira a pilha, troca com muita frequência, tem que tomar cuidado, senão aqueles fiozinhos vão quebrar e aí você vai ter que soldar aquilo ali de alguma maneira para voltar a ter a energia no rádio. A antena não é 360 graus, para muitas pessoas isso não tem importância, mas para quem usa muito rádio em ondas curtas e FM quer posicionar melhor, a antena 360 graus ajuda. E o rádio tem os fones mono. Esse é um ponto que poderia ser melhorado, né? Hoje em dia, para quem escuta nos fones e principalmente no FM, ter um som estéreo é muito melhor. Então são os 3 pontos assim que eu acho mais críticos no rádio. Reafirmo que o rádio é bom, a recepção é excelente e eu vou fazer os outros testes com o passar do tempo com outros aparelhos e nós vamos ver em que nível está esse rádio da Motobras.
Como será que o Motobras se sai diante do TR-629? Essa eu quero ver, eu tô ansioso para colocar esses aparelhos lado a lado e ver qual dos dois rádios tem o melhor desempenho. Lembrando que são dois rádios DSP. E se você não viu o vídeo do Retex, clique aqui. E se você viu e não lembra, clique também. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Agora comente aqui embaixo o que você achou do rádio da Motobras 7 faixas. E também na descrição do vídeo tem o link se você quiser comprar um modelo 7 faixas da Motobras.